Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o CVBI 11, fundo de papel da VBI. Vamos ver como é que ele tá, dar uma conversada, dar uma olhada. E, cara, voltou pro patamar de distribuição histórico, né? Que é próximo de 1,10. Então, interessante, passou totalmente pela deflação. E esse fundo é um bom exemplo da mecânica e da dinâmica de como funcionou, né? A grande maioria dos fundos na deflação, e o que eu comentava com vocês de forma criando um gráfico no relatório, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, né? Então vamos lá, todos os dados a gente já conhece, tal, as taxas, etc, 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 todos os parâmetros operacionais. Eu acho bem legal, né, que o gestor deixa tudo bem claro, tipo, ó, vai ter 10% do PL em cada ativo, não sei o que, os setores, perere parará, enfim, já chega pro cotista e já fala, cotista, tá aqui meu cartão de visita, é isso que eu vou fazer. E aí o cotista entende, né? Aqui um pouquinho de números, né, do fundo, a gente consegue ver, ó, patrimonial em 93,86, a cota mercado na base aí do fechamento do mês estava 86. Se a gente pegar aqui o valor agora, ó, ao vivaço, claro que não vai ser o valor que vocês vão ver aí no seu home broker, porque esse vídeo está sendo gravado dia 26, né, vocês conseguem ver aqui no cantinho da tela sempre, dia 26, e vocês devem estar assistindo lá pro dia 30. Mas estava R$87, tá um pouquinho, R$1 acima. Não recuperou muito não. Que dá um PVP de 0,92. Liquidez é boa. E contando os 1,10 nesse valor a mercado, dá 15,3%. Cara, tá bom, viu? Tá ruim não. 69 mil cotistas. Durante o mês aqui, alguns comentários, todos os CRIs adimplentes, tudo beleza, tudo legal. O fundo aumentou a posição em 28 milhões desse VBI, renda preferencial. Você sabe que eu não gosto, né, de fundo da gestora comprando outro fundo da própria gestora. Pode ser o melhor produto do mundo, não gosto, é coisa minha. E ele coloca o seguinte, ó, o fundo também reduziu a alavancagem, né, operações compromissadas. Bom, já era pequenininho, agora está ridiculamente baixo. E ele aumenta o seguinte, ó, no mês de dezembro, a inflação acelerou para 0,62 após a alta de 0,41 em novembro. Essa retomada de inflação permitiu ao fundo voltar a um patamar de distribuição em linha com a média histórica. Então já dá para ver aí, né, uma inflação próxima disso, próxima de 0,5, ele já paga a média histórica, legal, então o cotista já consegue ter uma ideia. Hoje o fundo alocado em 12% em CDI, 81% em IPCA, considerando o PL, né, a alocação em crise é um pouquinho maior, CDI mais 4,3%, IPCA mais 9%, considerando a marcação a mercado, né, se eu não me engano nesse relatório não tem a taxa de aquisição. Aqui a gente vai comentar sobre como que funcionou a distribuição dos fundos na deflação. E cara, olha que legal, ele fez direitinho o que a gente esperava, né? Então vamos lá, vamos pegar a linhazinha aqui pra gente conversar. Deixa eu botar ela vermelha, que ela tá de outra cor, vermelhona. Vamos desconsiderar os pagamentos de 1,50 esses dois de 1,50 e 1,30, porque isso aqui foi enfeite de noiva para fazer a emissão. Então o fundo pagava ali 1,12, né? 1,12. Veio a deflação, o que começou a acontecer com o CVBI? Ele começou a cair. Então a gente consegue ver aqui, ó, que ele veio caindo a distribuição, conforme eu tinha comentado com vocês que iria, de certa forma, acontecer. Então a distribuição foi caindo e chegou aí ao limbo, né? O limbo foi ali próximo de 66 centavos. E aí passou o período de deflação, o que aconteceu com a distribuição? Ela começou a subir. Ela começou a subir e começou a chegar próximo do patamar que pagava antes. E aí o que aconteceu? No caso do CVBI, pelo menos até então, ela estabilizou nesse patamar. Então ela foi, mergulhou. Vocês lembram, quem assiste todos os vídeos lembra que eu comentava que eu ia afundar, ia fazer um vale e depois ia subir. E aí a grande dúvida que ficava no momento, né, lá atrás, uns 2, 3 meses atrás, era onde que essa linha aqui ia estabilizar. Se estabilizar junto do valor anterior, né, de 1,10, 1,12, 1,10, 1,12 é a mesma coisa, né, 2 centavos, pelo amor de Deus. Ou se ia ficar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, a gente não sabia. No caso do CVBI, a dinâmica foi quase que perfeita, né, afundou e voltou para o patamar que estava, né, legal ver isso, curioso de ver. Aí, eu imagino você que desesperou durante a deflação e tal, que vendeu suas cotas porque o fundo estava pagando pouco, eu imagino que pode ser que você caia de paraquedas aqui no canal. Se você já assistiu o canal e você vendeu, cara, alguma coisa está fazendo errado na sua vida, né? Porque aqui eu falei bastante sobre isso, mas
Você chegando aqui de paraquedas, você deve estar pensando assim, que cagada que eu fiz da minha vida, né? Vendi, gerei um prejuízo e tal, agora eu vou recomprar mais caro do que eu vendi lá atrás e tal, enfim. Aquela coisa, o investidor ele tinha basicamente duas opções, de certa forma, inteligentes a se fazer. A primeira, o buy and hold é um clássico que não vende, não faz nada. Esse cara, tranquilo, beleza, viu a cotação dele afundou e tal, rendimentos diminuíram e tudo mais. Se o cara aproveitou, ele comprou lá embaixo e tal, não sei o que, buy and hold clássico, e agora voltou para os 1,10. Então, se lá atrás ele tinha CVBI ao valor X, com 1,10 de pagamento para ele estava atendendo o que ele esperava, hoje esse valor atende ele novamente, beleza? Fez o buy and hold dele tranquilo, comprou mais barato, diminuiu o preço médio dele e seguiu a vida, né? Esse é o comportamento do cara que não quer fazer nenhum tipo de giro e que sabe o que está fazendo, né? Quando a cota mergulha, ele compra lá embaixo, beleza? Esse cara. Segundo cara, que foi o cara com mais com o meu perfil. Sou buy and hold, mas eu não sou buy and sleep, eu não fico dormindo, eu fico de olho. Quando eu vi que tinha deflação, o que eu fiz? Quem é membro do canal sabe, né? Vendi toda a minha carteira de CRI, vendi tudo. E aí, o que aconteceu? Vendeu aqui em cima, no valor de cota cá em cima, a cota afundou. O que faz? Colocar malandragem, comprar aqui embaixo, e aí agora tá com valorização. Então, aquela coisa, não, você pode ser buy and hold? Claro, com certeza. Mas você pode ser um pouquinho mais malandro e perceber, quando tiver na sua cara, um movimento e fazer. Claro, muita gente não fica confortável em fazer esse tipo de movimento e tal, enfim, é totalmente compreensível. Agora, num caso como esse, estava na cara, era impossível não ver que isso ia acontecer. E aí, era só fazer, né? Enfim, vamos seguir. Rentabilidade e tal, a gente não passa por isso, é só uma ideia, a gente vê aí para quem entrou no IPO, tudo mais. Liquidez dele é boa, a cota, como é que ela foi afundando, mergulhou bem. O meu de cotistas cresceu pouco esse ano, né? Cresceu algo próximo aí de 16 mil. Não foi pouco, não gostei tanto, não. Poderia ter crescido mais. É um bom fundo, né? Só não tem muita mídia. Ninguém fica falando, CVBI. Não, é um fundo meio parado, meio calado, né? Não tem aquele glamour da VBI, igual a gente vê o pessoal falando de PVBI e LVBI. Mas esse fundo eu gosto dele. Não tem ele em carteira, já deixar claro pra vocês, né? Que não tem. Mas assim, é um fundo que faz um trabalho legal, né? Aqui a distribuição por indexador, a gente já viu lá, né? Isso aqui é em relação à carteira de CRI dele, rating e tal, etc. O fundo gerou 1,12, gerou 1,15, distribuiu 1,10, ainda botou 5 no bolso. Olha só, hein? Olha isso. Podia ter, se eles quisessem ter entregue os 1,12 só para marcar, tipo, ó, voltamos à normalidade, poderia. Mas aí o gestor tá refazendo, né, a reserva e tal, enfim, eu acho que faz sentido aí botar um dinheiro no bolso, sim, para ter. É sempre bom, né? O fundo pode reter 5% das distribuições. Por mim, se eu fosse gestor, meu fundo ia pagar 95%. 5% eu ia botar no bolso do fundo para em momentos como esse aqui de deflação, algum momento, alguma merda, você tem dinheiro lá guardado para isso. Eu acho legal, eu acho assim, essa regra de 95% da distribuição do lucro, eu não sou muito fã disso. Eu preferia que fosse livre, o gestor distribui, mas que fosse determinado em regulamento também, para não virar a samba do crioulo doido, cada mês distribui um pouco. Mas porque imagina, hoje a gente entra em fundo imobiliário, a gente quer dividendo mensal, beleza, concordo, é a função do produto. Agora, e se o gestor quisesse segurar 20% em vez de 5% e pegar esses 20% e falar, cara, esses 20% eu vou reaplicar no fundo para a gente crescer de forma orgânica? Seria excelente. Então, assim, o ponto principal para mim, eu sou um cara que eu não gosto de regulamentações e tal, porque nós temos 400 fundos imobiliários, né? A gente tem 400 opções diferentes. Claro, tem muito fundo que não dá para investir e tal, investíveis mesmo deve ser menos de 60, mas assim, você dando liberdade pro gestor e determinando, você tem botando, se quiser botar um freio e falar, cara, você tem que botar em regulamento quanto você vai distribuir, o que você vai fazer com o saldo excedente, se você vai só guardar, se você vai reinvestir, etc. Se é um bem bolado assim, porque você escolher, não, eu quero um fundo que me entrega tudo, não quero nada de crescimento orgânico, não quero isso. Você compra esse. Não, eu quero o fundo desse gestor aqui, que o gestor falou que nos primeiros 5 anos do fundo ele vai entregar só 50% e os outros 50% ele vai usar para crescer o fundo, para chegar daqui a 5 anos a gente tá ganhando pra caramba. Enfim, dê escolhas.
Dê escolhas para as pessoas. Não precisa de ter uma regra impondo as coisas. Acho que as pessoas têm que ter a capacidade de tomar as próprias decisões e escolher o que é melhor para cada um, né? Você sabe que eu falo muito de crescimento orgânico no fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário, para desandar, assim, para virar o melhor produto do planeta, só falta conseguir crescer organicamente, né? Parar com essa coisa de emitir cota toda hora. Porque o crescimento orgânico faz muito mais sentido. Enfim, discussão para outro vídeo. Aqui um pouco como é que ele está dividido. Temos CRI, temos FIIs, temos operações estruturais e temos caixa bem pequenininho. Essas operações estruturais a gente vai ver o que é isso já já. Então tá lá os CRIs residenciais, ele divide por setores, né? Então loteamento, varejo, educacional, mas seria legal, né, se ele colocasse pra gente uma grandona, né, com tudo, pra gente ver as maiores exposições, né, porque aqui fica difícil. Ó, vamos ver, qual que é a maior exposição? Ó, tem esse aqui, esse vem renda aqui, 9,3%. Aí eu tenho que ir lá, tenho que procurar aqui, e não tá organizado por PL, então é meio bagunçado, né? Tá organizado, se não me engano, por ordem alfabética, então não fica bom. Eu gosto de ver as coisas de forma mais fácil, né? Você bater o olho e falar, putz, isso aqui tem 9% do fundo. Vamos ficar de olho nesse negócio, né? Então, é isso. Aqui os fundos imobiliários que ele tem, né? E essa questão das operações estruturadas que ele coloca, são aí ativos, esse fundo que ele faz, coisas para investidor qualificado e tal, enfim, uma tese diferente que ele coloca para dentro do fundo, algum desenvolvimento, alguma coisa dessa pegada. Então, fica aí o vídeo do CVBI, espero que vocês tenham gostado, bate-papo aí rápido e tal, trocando uma ideia. O fundo voltou, né? Voltou. Então, para quem vendeu lá embaixo, ó, você fez caquinha na sua vida, né? Aquela coisa, galera, se toda vez que o fundo começar a pagar pouco, vocês venderem, quando voltar a pagar muito, vocês comprarem, se continuar repetindo o resto da sua vida, vai chegar lá no final, quando você tiver 60 anos para sua aposentadoria, você vai olhar e falar, puta merda, o que eu fiz? Né? Você deixa muito dinheiro na mesa, não dá. Eu entendo, às vezes, você vender um fundo num prejuízo, porque ele não tem possibilidade de voltar, algum problema, alguma coisa, aí faz total sentido. Não tem essa coisa também, tipo assim, igual eu vejo também, os extremos são sempre errados. Quando o pessoal fala assim, não, esse fundo aqui deu um problema, eu vou deixar ele aqui na geladeira do cantinho, porque uma hora resolve. Pode ser que fique o resto da vida, né? Por exemplo, a gente tem exemplos aí de fundos. Tem um fundo base 10 aí, que já foi outrora famoso, que a cota era R$10, a cota tá caindo, hoje a cota tá 6. Não tem perspectiva de melhora. Então, assim, às vezes, você tem que olhar e falar, cara, tá na hora de botar um ponto final nisso aqui. Outro fundo, que a gente pode ver que tá numa situação parecida, né, mas a resolução do problema é um pouco mais complicada. XPPR. Se você pega o gráfico dele no último ano, ele só cai. Hoje tá R$30. E deve cair mais ainda se continuar nessa toada. Então, assim, imagina você comprou o XPPR a 30. Vou dar um exemplo prático. Comprou o XPPR a 30. Você olha e fala, putz, esse fundo não vai conseguir segurar os 30 centavos, vai cair para 15 a distribuição. Então, o que deve acontecer? Algo próximo disso? Enfim, a caixa de Pandora lá, quando abrir a gente descobre. Mas, assim, você consegue ver que a distribuição do fundo vai cair. E aí, a cota do fundo tá R$27, tá tomando R$3 por cota. Você não vai vender? Para realocar o dinheiro? Outra coisa, ou às vezes evitar que você tome um prejuízo de 3 vira um prejuízo de 10, porque às vezes você vende, mesmo você gostando do fundo, você tá vendo o que tá acontecendo. Putz, vou vender aqui, a cota, comprei 30, tá 27, vendi a 27, putz, perdi 3, ok. Aí a cota vai, você vê que o negócio vai cair, a distribuição do fundo cai, a cota que tava 27 cai para 17. Se você gostar do fundo, você vai lá e recompra 17. E aí você ficou perfeito, uma situação maravilhosa, porque você tava com a cota, tomou um prejuízo de 3, agora comprou 17. Se você pegou o mesmo dinheiro e fez isso, você comprou mais cotas do que você tinha antes. E se porventura o problema que causou essa desvalorização for resolvido, a cota vai sair dos 17, pode ser que volte para os 27, volte para os 30, e aí você, em vez de você ficar no 0 a 0, você ainda saiu num prejuízo de 3, você perdeu 3, mas depois você ganhou de 17 até 30, você ganhou 13, então no final das contas você ganhou 10. Então, assim, se você souber fazer esses giros, não é fácil, viu, galera? Eu falo assim porque, pô, eu acompanho o mercado pra caramba e tal, tô sempre de olho nos relatórios e tudo, mas, assim, não é tão fácil pro cara fazer esse movimento, eu entendo, até pra mim tem hora também que eu não faço, mas, assim, tem hora que você botar o ponto final nas coisas, que senão só piora.
Então, é essa a lição que fica. Venda no prejuízo, acho que eu devo para finalizar. Só venda no prejuízo quando você vê que o negócio não vai mesmo para frente, ou que vai piorar, ou que seja claro assim, que essa cota, igual no caso do XPR que eu tô usando de exemplo, que tá 27, você tomando 3, você consegue ver claramente que a cota vai sair dos 27 e cair para R$20. Aí não tem por que não vender. Agora, quando é um exemplo igual foi no CVBI, que a cota era, sei lá, era R$100, nem lembro quanto era a cota desse fundo, 95, enfim, e a cota mergulhou por conta de uma deflação que era algo passageiro, extremamente passageiro, o fundo estava perfeito, não tinha nada, nenhum problema, você sabia que era algo passageiro, não tem por que vender. Ou você vende antes da queda, ou você não vende, né, no caso. Então, assim, saibam enxergar isso, às vezes é difícil, mas enxerguem isso, porque às vezes é algo momentâneo, não faz nada, a cota volta. É algo que vai piorar mais, aí não tem por que ficar segurando prejuízo na mão, realoca o dinheiro e tal, acha outro fundo descontado, enfim, gerencie sua carteira, né? Eu acho que é o ponto principal. Não deixe de gerenciar sua carteira, né? Mas também não precisa ficar girando igual maluco, mas assim, gerencie, né? Faça revisões trimestrais. Eu faço revisão trimestral de 3 meses, eu paro o que eu tô fazendo, olho a carteira e falo, cara, como é que tá minha carteira? Esse fundo aqui sai, esse fundo aqui entra, esse fundo aqui, sinal amarelo para ele, na próxima, se até a próxima revisão não melhorar esse ponto X aqui, eu vou sair fora, esse fundo aqui, enfim, faça isso. Eu acho assim, a trimestral é a melhor, assim, é um tempo bom. Se você quiser fazer mensal também, pode, mas não vejo necessidade. Trimestral é um tempo legal de fazer revisão, beleza? Valeu aí, até a próxima, fui!